pessoas, tudo bem? Meu nome é Célio San Martin. Vamos começar aqui mais uma live através daqui do Instagram. E hoje a gente vai ter um bate-papo super bacana com a doutora Sara Gama, que é uma promotora lá na Bahia, se eu não estou enganado, lá na Bahia. Também vai estar participando com a gente hoje o Flávio, que é o nosso parceiro psicólogo do Instituto MELS. A gente vai trazer bastante informação relacionado aos trâmites legais, o que fazer, o que tem de novo aí na situação das leis com relação à proteção da mulher. Então vou chamar já aqui os meus convidados, quando a doutora Sara Gama. Oi, Célio, tudo bem? Finalmente a gente se vê, né? Nem que seja assim virtualmente. Pois é, já conversamos bastante pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas ainda não tinha conversado pessoalmente, né? Deixa eu só ficar de olho aqui. Pessoalmente do novo, né? Eu vou pedir desculpas que eu vou ter que chegar perto da tela, porque eu não enxergo de longe. O Flávio acabou de entrar. Pessoal que está chegando agora, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Essa live é super especial. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, doutora, pela oportunidade da gente estar conversando. Eu sei que a senhora é super ocupada, sei que a senhora tem bastante homem covarde aí para botar na cadeia, e hoje a gente vai bater um papo super legal com a doutora. Então, sem mais delongas, na hora que o Flávio chegar, eu adiciono ele aqui. Gostaria da senhora, a doutora Sara, que a senhora se apresentasse e falasse do seu trabalho aí junto às mulheres, a defesa dos direitos da mulher. Pronto. Eu me chamo Sara Gama Sampaio, eu sou promotora de justiça na Bahia e tem 12 anos que eu trabalho na temática da violência contra a mulher. Sou membro da Comissão Permanente de Violência Doméstica, que compõe o Ministério Público Brasileiro, e atualmente sou a coordenadora nacional dessa comissão, que congrega todo o Ministério Público que lida com a questão da violência, né, que se pratica nas relações privadas. Acho que o Flávio entrou. Boa noite, Flávio. Boa noite. Esse é o nosso amigo Flávio Macanhã. Ele é o psicólogo aqui do Projeto MELS, começou o projeto junto comigo, quando a gente ainda nem tinha imaginado o MELS aí. Então, agora que estamos todos presentes, Flávio, essa é a doutora Sara Gama, mulher braba, mulher bota na cadeia mesmo, os caras que é vagabundo, que gosta de bater em mulher. Você já viu que eu tô com a roupa do Batman aqui, que é pra dar uma posição na justiça, né, meu? Pois é, fique esperto. Eu tenho uma bonequinha aqui da Mulher Maravilha. É bem por aí. Flávio, eu vou pedir para você que enxerga melhor, ver as perguntas aí, se o pessoal for participando, você tá ligado que eu não enxergo de longe, né? Vou avaliando isso aqui. Como eu vou falar então, pouco... Bora, doutora Sara, obrigado, desculpa interrompê-la. Não, sem problema. Pois é, só para terminar é isso. Eu trabalho com essa temática já há 12 anos, 12 não, mais tempo. 13 anos, para ser mais precisa. E a gente tem visto, infelizmente, que com a chegada da Lei Maria da Penha, nós tínhamos uma expectativa, né, de que isso pudesse reduzir o número de violência contra a mulher, mas, na verdade, os números falam o contrário. Quando eu comecei nessa temática, o Brasil era o 7º país do mundo em número de assassinatos de mulheres, e hoje nós somos o 5º. Então, assim, não se pode separar o fato de que há um aumento de violência de uma forma geral, né? A violência urbana, a violência infanto-juvenil, tudo acaba repercutindo, e não é diferente com relação à violência contra a mulher. Mas as leis estão aí e nós estamos lutando, não é, Célio e Flávio? Eu acho que não vamos desistir de jeito nenhum enquanto a gente não mudar essa história, enquanto a gente não virar essa página. É necessário que a gente tenha a parceria de toda a sociedade, e eu sou uma pessoa assim, que eu tenho certeza que quando os homens se engajarem nessa causa, a gente vai ter uma resposta muito melhor do que o que a gente tem atualmente. Então, é o meu propósito aí. Eu e o Flávio, a gente tem uma maneira bem peculiar de tratar desse assunto. A gente acha que o homem que faz esse tipo de coisa não tem muito retorno. Eu gostaria de saber da senhora quais são
as medidas que estão sendo tomadas, as leis que estão sendo aprovadas aí para inibir. Porque, assim, agora eu vou falar um negócio de leigo e de cético. O Flávio provavelmente vai discordar um pouco de mim. Mas eu acho muito difícil recuperar um cara desse, recuperar um cara que é psicopata, que agride. Eu particularmente acho isso muito difícil. Então, eu gostaria de saber da senhora quais são as leis que estão sendo colocadas aí para combater esses tipos de cara. Como é que esses caras podem se sentir um pouco mais... Opa, a doutora caiu? Acredito que sim. Parece que tivemos um problema. Tava travando o vídeo dela. A gente aguarda ela entrar, não tem problema não. Vamos aguardar ela entrar. Deixa eu ver se eu acho ela a galera aqui, tá? Tava chamando o pessoal do grupo aí para estar assistindo aí com a gente, participando. Tá? Já tem aí... Show. Tem algumas pessoas já, tá? O Paulo França já está com a gente aí, grande parceiro lá do... Paulo França sempre está com a gente aí. Paulo França sempre está com a gente. Ah. O doutor entrou. Voltei. Doutora. A senhora chegou a ouvir a pergunta que eu fiz? Eu vi você perguntando se você é cético em relação às leis. E assim, veja só, Flávio, a gente parte do pressuposto de que não se deve fazer justiça pelas próprias mãos. Né? Então, claro, o que nós temos são as leis para poder atuar. Eu acredito, sinceramente, não naquela coisa de reabilitar aquela pessoa que tem um comportamento reiterado, violento. Eu acho que é necessária a punição, porque nós não temos outro elemento a não ser a punição que o Estado proporciona, né, com a lei. Mas eu acredito, sim, que a gente pode mudar esse panorama se a gente começar a trabalhar principalmente com os homens. E eu falo isso, não é porque vamos fazer a briguinha entre homens e mulheres, as mulheres são vítimas, os homens são sempre agressores, não é isso, né? Mas é porque a história mostra isso. Nós vivemos num contexto de patriarcado, um contexto de machismo. Então, se a gente traz o homem para o diálogo, e a gente começa a formar, Flávia aí vai dizer isso muito melhor do que eu, né? Mas se a gente começa a formar a mentalidade desses homens para que eles aceitem a mulher num patamar de igualdade, de paridade, a gente vai começar a diminuir isso. Então, eu acho que é possível, entendeu? Eu acho que é possível. Não são todos os casos. Eu compreendo quando você diz, às vezes você faz os comentários lá, quando eu coloco, não, olha, doutora, isso aqui não tem jeito, a mulher tem que se defender porque o homem desse não vai consertar. O Celhão é desses. É porque eu vejo o histórico, eu conheço o histórico. O Celhão é desses. Mas olha só o que o Paulo França, um brother meu, tá falando aqui, né? Muito amigão nosso, tá sempre acompanhando a gente, apoiando. Ele fala assim, mas que dá vontade de dar um chute nos baguinhos dos vagabundos, isso dá. Depois aplicamos a lei, né? Mas sabe, doutora Sara, a gente, eu e o Célio, a gente sofre um pouco, sofre assim, né? Existe até uma certa resistência das mulheres aderirem ao MELS, porque são dois homens que estão à frente, né? Existe isso. Sim. E eu entendo completamente isso, porque representativamente falando, o homem para ela é agressor. Então, consequentemente, nós seremos agressores também, né? Então, o trabalho que eu, o Célio, com o MELS queremos é instruir a base, justamente para entrar nisso que a senhora está falando para a gente. Se a gente instrui a base, a gente consegue moldar o futuro. Mas se eu tentar instruir o agressor, essa mudança ela será muito mais demorada. Porque eu estou indo no meio, eu não estou indo no início. Eu preciso atuar no início para que o meio seja leve, para que o futuro seja moldado. Percebe? Então, a nossa proposta principal, ela vem para atuar na base. Ou seja, antes da formação do homem, antes da formação da mulher, antes de ter esse contato, porque as histórias elas são vastas. Né? A pessoa pode ter vindo de uma criação, de uma comunidade ou não, ou independe da história do agressor, e a gente, para entender isso psiquicamente,
é meio complicado, né? E para eu poder atuar frente a esse agressor, eu vou precisar de tempo. E eu não vou moldá-lo, né? A gente não molda as pessoas. A gente pelo menos tenta ao máximo mostrar aquilo que é de realidade para ela. Mas a nossa proposta vem para pegar a base mesmo. É na base que a gente vai conseguir moldar o futuro, né? Então, aí sim, a gente consegue mexer nesse lance do patriarcado, do histórico e tudo mais. Porque a base já está moldada, a sua mente está sendo moldada para que ela possa entender essa questão de igualdade, de que menino e menina são iguais, têm os mesmos direitos, né? Aquilo que um pode, o outro pode, dentro da situação de cada um, né? Então tem todo esse trabalho aí que a gente está fazendo, né? Veja só, Flávio, a experiência que a gente tem dos grupos reflexivos, por exemplo, né, nós temos, dentro da Copevide, nós temos 2 pessoas que trabalham já há muito tempo com grupos reflexivos. Uma é a Gabriela Monsul, né, que ela trabalhava em São Paulo. Certo. Ela criou um grupo Tempo de Despertar, era o nome do projeto dela. E tem também no Rio Grande do Norte a Érica Canuto, que trabalha já há uns 7, 8 anos com grupos reflexivos. Quando você vai analisar o número de homens que voltam a praticar crimes contra as mulheres, né, depois que eles passam por esses grupos, é um número ínfimo. Entende? Então, assim, eu não vou afirmar, dizer, esse homem mudou a mentalidade e tal. Eu não sei se ele mudou. Agora que ele ficou com medo, ficou. Sim. Sim. E isso é uma novidade para nós, é até interessante saber, porque a gente é bem cético. Ele me desafia o tempo inteiro, viu? Que tem nível, né? Tem nível de agressão. Tem, determinadas situações. Exatamente. Psicopata, por exemplo, o trabalho é muito mais intenso. Ou seja, se não tiver bem feito, eu duvido que mude. Eu duvido. Né? Mas a outros psicopatia casos, já é uma outra história, né? É outra história. Né? Mas eu acredito que esse grau de psicopatia existe muito. Tá? Mas aí é outra história mesmo, realmente é outra história. Outros fatores, sim, a gente entende, mas aí precisa entender todo um contexto, né? O que é que ele está sentindo medo? É o medo do retorno que aquilo possa trazer sendo um negativo? Porque, de fato, ele sente aquela vontade, mas ele para. Então, o desejo ainda está lá dentro. Quanto tempo isso vai ficar lá dentro, né? Chega uma hora, pode ficar latente e eclodir, né? Exatamente, né? Pode acontecer. Doutora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deixa esses caras para lá, eu não gosto muito de falar de homem. Prefiro falar das mulheres. Eu vi que saiu uma lei nova, que inclusive, como essa informação que a senhora acabou de trazer, de que o número de homens que voltam a cometer é bem pequeno, isso para mim, imagino que para o Flávio também é uma novidade que a gente até então nunca tinha escutado, muito pelo contrário. Caso, para mim, dentro do grupo que a gente via as coisas se repetindo rotineiramente. Mas aí também vão se criando novas formas, né? Além dos abusos que a gente já conhece, do psicológico, financeiro patrimonial, né? Emocional, físico, que é o mais evidente, eu vi esses dias uma coisa interessante que é o stalking, que até então era uma palavra também desconhecida para mim. Explica para nós o que é e o que foi feito para proteger a mulher desse novo problema aí. Pronto, bom você falar isso, por sinal, eu fiz uma live com a Luísa Brunet esses dias sobre isso, e ela até falou do Célio de você, ela falou de você, disse, que bom que vai fazer uma live com o Célio hoje. Pronto, por que eu pedi a Luísa? Quem fez essa live fui eu, a Bárbara Lígia, que é a presidente do FONAVID, que é o Fórum Nacional do Juízo de Violência Doméstica. Por que a gente fez essa live com a Luísa? Porque a Luísa foi vítima, você sabe disso, né? Ela passou por essa situação. E o que é o stalking? Só que, na verdade, é aquela perseguição insidiosa, né? É aquele cara que acontece isso muito no rompimento das relações íntimas de afeto. Né? O homem não se conforma com o rompimento e ele diz, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E aí ele começa a perseguir aquela mulher. Né? Ele começa a perseguir nas redes sociais, mandar mensagens o tempo inteiro,
vai para a porta do trabalho dela, procura se cerca dos amigos, procura saber a rotina da mulher, enfim, ele cria um impacto emocional muito ruim naquela mulher, ela se sente insegura de continuar a sua vida rotineira. E antes da lei, nós tínhamos o quê? Uma contravenção, que era chamada contravenção de perturbação da tranquilidade, que dava uma pena ridícula, de 15 dias a 1 mês, tá? Era uma coisa assim, a 3 meses, era muito pequena a pena. E assim, era difícil de você provar, porque o que acontecia? Nem a prova às vezes acontecia, mas a grande maioria dos réus que nós temos, eles são réus primários, né? É aquele cara que está na rua, ele está na sociedade. Então, quando você ia, às vezes você conseguia comprovar que houve essa perseguição, essa perturbação da tranquilidade, mas quando vinha aplicar a lei, e você tem que aplicar a lei, como ela é colocada, né? Um código penal da década de 40, aí, pronto, não tinha como você prender um sujeito por uma contravenção dessa, né? Então, agora, com a SOF tirando um crime, a gente vai poder dar uma resposta muito mais eficaz. Por quê? Porque o simples fato de perseguir já é o crime. Antigamente você precisava vir com a conexão com alguma coisa. Eu já tive um caso, por exemplo, de um elemento que ele não ameaçava ela. Ele mandava mensagem para ela, assim, tipo, 300 vezes no dia, digamos assim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A mulher já vivia histérica. Ela disse que bastava o celular vibrar, que ela já ficava agoniada com aquilo. Então, assim, quando você olha, a pessoa dizer eu te amo é crime? Não. Não é verdade? Ele não fazia, ele não cometia um crime. Ele não estava ali dizendo, vou lhe matar, vou lhe pegar, nada disso. Mas ele estava perturbando a tranquilidade daquela pessoa, estava tirando o sossego daquela pessoa. Né? E o que a gente tinha era uma coisa ridícula. Então, hoje, o ordenamento jurídico que entrou em pauta agora, esse ano, agora 2021, tem poucos dias que foi promulgada a lei, isso traz para a gente um elemento importante, né, para poder justamente punir, e principalmente porque é causa de aumento. Veja bem, o stalking ele não se aplica só à mulher, né? Não é só a mulher que é vítima, o homem também pode ser vítima. Mas quando se trata de uma mulher, naquelas relações, né, que são amparadas pela Lei Maria da Penha, ou pela lei de feminicídio, que é aquela coisa de você estar perseguindo pelo simples fato de ser uma mulher, então aumenta a pena até a metade. Né? Se for contra uma criança, se for contra adolescente, contra idoso, tudo isso vai fazer com que aumente. Então, eu acho que são respostas que o ordenamento está começando a trazer e que, por exemplo, nos Estados Unidos, os 50 estados que tem nos Estados Unidos já aplicam o stalking, a lei do stalking há muito tempo, já criminalizou o stalking há muito tempo. Né? Para a gente só veio agora. Nos Países como Portugal, desde 2015. Nos Estados Unidos essa lei funciona. Funciona, você sabe como é que é, o ordenamento lá é muito mais célere, eles têm coisas assim que privilegiam, tem um estado, inclusive, eu não sei se é Nova York, num desses estudos que eu andei fazendo, que mostra o seguinte, quando o homem ele persegue a mulher, ele é levado a um tribunal e ele é obrigado a colocar, por exemplo, no carro dele um adesivo em que ele diz, tipo assim, eu sou um perseguidor de mulheres, tá? Na casa dele, na porta da casa dele. Pois é, na casa dele tem que ter uma placa. E o que é que vai fazer isso? Vai fazer com que a comunidade tome conhecimento de que aquela pessoa está perseguindo alguém e aí dele, se fizer alguma coisa, aí ele não vai preso por esse primeiro fato, mas se ele descumpre, aí é cadeia e é cadeia severa, né? Não tem essa coisa de redução de pena, enfim, lá se cumpre. Né? Por tocar nesse assunto da lei lá ser cumprida, uma pergunta óbvia, que eu até sei a resposta, mas gostaria dela um pouco mais clara contigo. A lei daqui, ela precisaria ter mais rigor ou ela teria que ser mais branda? E por quê, branda, né? Na minha opinião, branda de jeito nenhum. Óbvio, né? De jeito e por quê? Agora, quando a gente fala de rigor, a lei do Brasil ela já é branda. Né? Você tem um comportamento X ou Y, vai amenizando a pena e tal, e os advogados vão em tudo em defesa tal. É por isso que eu falei que a minha pergunta ia ser óbvia, mas o que eu quero dar resposta, quando a gente fala do rigor, que tipo de rigor seria esse?
Flávio, por exemplo, se o homem, no caso da Lei Maria da Penha, né, se ele fosse condenado a 2 anos, digamos, e ele cumprisse 2 anos, para mim já estava bom. Tá? Mas sabe o que, é que vai acontecer? Ele não vai cumprir. Okay. Entende? Ele vai ser condenado e não vai cumprir. Então, o que eu chamo de rigor é o cumprimento efetivo. Certo. Se a gente analisar, como eu falei no início, que a gente tem uma Lei Maria da Penha que entrou no ordenamento jurídico em 2006, e ela vem, o que é que ela fez? Ela não criou um tipo penal, só tem um tipo penal agora, né? Aliás, 2 que foram criados, justamente o stalking e o descumprimento da medida protetiva. A Lei Maria da Penha, ela dava uma roupagem aos crimes que já existiam dentro do Código Penal, né? E o Código Penal, como eu falei, é da década de 40, era uma sociedade muito mais patriarcal, era uma sociedade em que mulher era tida comparada como um ser incapaz, precisava de autorização do marido para trabalhar, precisava de autorização do marido para adquirir um bem, para vender um patrimônio que pertencia a ela, ela precisava de autorização do marido, ou seja, a mulher era um mero objeto, era um apêndice daquele marido, daquele homem. Né? Então, esse Código Penal é que está aqui. E aí a gente tem que aplicar, né, dentro da realidade hoje, do século XXI, as mulheres já fazendo parte da sociedade de uma forma efetiva. Eu estava vendo que se, uma vez até na época do mês de março, né, falando a respeito dessas questões, assim, que a gente busca as frases bem machistas, mulher minha não trabalha. Ainda tem isso, Flávio, ainda tem isso, Célio. Entende? Ainda tem isso. Aí eu fui ver, havia uma pesquisa que dizia que se a mulher, hoje no mundo, se a mulher resolver, não, todas nós mulheres vamos voltar para as nossas casas, a gente vai para aquilo, né, cuidar de filho, de casa. Sabe o que acontece com a economia do mundo? Ela explode, ela não vai se segurar, tá? Porque a mulher hoje representa um percentual imenso nesse patamar, nessa pirâmide, que é, né, a geração da riqueza, contribuir para que o país cresça. O trabalho da mulher importa. Mas, infelizmente, a gente ainda tem tudo que permeia a situação de direitos das mulheres, ainda é muito denso. Você vê, a mulher está no mercado de trabalho, e eu vi uma pesquisa também que mostra que 77% das mulheres respondem que sofrem assédio no trabalho. Tá? 76%. Então, assim, não dá para a gente conviver com uma realidade que busca uma mulher que seja proativa, que contribua para a sociedade que ela vive, que crie seus filhos. Tem muitas mulheres que são, acho que cerca de 41% das trabalhadoras são as que mantêm as suas famílias, né, integralmente as suas famílias. Então, como você vai tirar essa mulher desse contexto e colocar de novo naquela história da década de 40, que é o que está aí na lei penal, né? Essa é a nossa dificuldade. Pelo que você está nos trazendo, então, a mudança ela não parte apenas do agressor, mas parte de quem cria a lei, de quem desenvolve, de quem julga, de quem condena, de toda uma situação, todo um contexto, né? Eu vou aproveitar esse gancho aí, você pedindo licença para vocês, eu vou aproveitar esse gancho aí e fazer o papel aqui do advogado do diabo e entrar numa outra questão da doutora também. Vamos lá, na minha cabeça, de novo, eu sou um cara muito cético e a doutora está trazendo informações que até então para mim são novidades. Mas vamos aos fatos que a senhora trouxe. A senhora falou dos Estados Unidos, que já tem a lei. Eu sei que lá, por exemplo, se o cara é pedófilo, estuprador, ele tem essa mesma situação, né, de ser marcado, de colocar lá na casa dele que ele não sei o quê. Mas assim, isso não impede o cara. Eu não sei exatamente em números absolutos qual é o número de estupradores ou de pedófilos dos Estados Unidos. Eu não sei se isso aumenta ou diminui. Eu sei que lá tem pena de morte e nem por isso deixa de ter cadeia. Daí parte o nosso a pedra fundamental aí do trabalho que eu e o Flávio a gente vem desenvolvendo, que é justamente de empoderar a mulher para que ela tenha ferramentas para sair das situações de uma maneira menos danosas, para que ela possa, por exemplo, numa situação de assédio, um exemplo, que ela consiga sair da situação inteira
e depois peça ajuda, que numa situação de violência doméstica, ela consiga sair dali de uma maneira que cause menos danos e que depois ela peça ajuda. Porque na nossa concepção, quando a gente idealizou tudo isso daqui, a nossa concepção, doutora, foi o seguinte: tudo que tem hoje de defesa para a mulher é para depois. Tudo é depois. A medida protetiva é para depois que ela apanha. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo aqui meu, que eu tenho várias restrições àquela campanha do sinal vermelho. Eu tenho várias restrições. Não estou dizendo que ela é boa ou ruim. Mas na minha cabeça funciona assim: pera, primeiro a mulher apanha. Depois que ela apanha, ela convence o fulano a levá-la numa farmácia. Nisso ela vai com um sinal vermelho na mão, escondido, torcendo para o cara não ver. Se ela não conseguir fazer o sinal antes, ela tem que chegar na farmácia, torcer para o cara se distrair, pegar um batom, sei lá eu, fazer um sinal vermelho, mostrar para o atendente, para aí o atendente ter a empatia de querer ajudar e ligar e esperar a polícia chegar. Já me explicaram que tem uns trâmites ou outros aí que muda, que a pessoa pode ir para casa e a polícia depois acha, não sei o que, eu já fiquei sabendo disso. Mas, assim, e aí é onde eu queria chegar. Eu sei que a doutora é adepta às armas, e nós aqui também. Tanto é que a gente aqui tem uma hashtag que a gente copiou, na realidade a gente não criou, a gente copiou, que é meninos usam azul, meninas usam armas. Pegando esse gancho, eu gostaria de trazer para nós e já a senhora colocar a sua visão com relação às armas para as mulheres. Esperar do Estado, ou esperar essa conscientização, ou leis mais rigorosas, até que ponto isso inibe realmente o agressor? E qual é a necessidade, e esse é o nosso trabalho aqui, da mulher saber se defender, ter o direito a portar uma arma. Eu, particularmente, acho que a mulher foi lá, fez medida protetiva, o cara bateu, ficou provado, não sei o quê, ela tem que ter direito gratuito, na minha concepção, tá? Direito gratuito pelo Estado a carregar uma 9mm. Eu penso assim, estou dizendo que tem que ser, mas eu penso assim. E aí eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso, principalmente da parte das armas. Aliás, Flávio, eu fiquei sabendo esses dias porque a doutora colocou, vou contar aqui só para você, que ninguém nos disse. Ela colocou uma moça num estande de tiro. E eu falei, caramba, mas uma que o nome era parecido, era Gama também, né? Eu falei, caramba, mas parece com ela, né? Aí eu achando que era irmã e fui lá na mãe inocente, falei, doutora, é sua parente, você é minha filha. A mulher desse tamanho dando tiro de fuzil, malandro. Atirando bem? Pô! Olha, tá certo. Surpreendentemente bem. Bom, vou contar qual a história. Tá educando no caminho certo. Olha, se eu lhe disser que é o contrário, vou explicar, vocês vão dar risada com essa história. Bom, eu como promotora de justiça, eu tenho um porte de arma, né? Tá. Mas eu nunca usei. Na verdade, eu nunca usei. Tá falhando novamente, doutora. A gente aguarda aí. Assim, que no momento em que eu precisasse, nada assim que eu fizesse o tempo inteiro que eu estivesse com aquela arma. Daí a Carolina, essa minha filha, ela começou a se interessar, né, pela questão das armas, e aí ela foi para o estande. E ela, surpreendentemente, ela deu show, né, na questão dos tiros, etc. E aí ela começou a fazer cursos, me levou para ela tirar, né? Eu não fiz feio, mas assim, eu particularmente não sou, eu acho que isso aqui, há um certo preconceito, sabe, Célio, da mulher com a arma, né? Há um certo preconceito, até porque a questão até da própria formação. Os meninos ganham o quê quando são criancinhas? Ganham o revólverzinho de plástico, a espada. Na verdade, as meninas ganham panelinha, o utensílio da cozinha, a vassourinha. Então, assim, nós não temos essa formação de lidar com armas. Isso é uma realidade. Mas eu acho que eu sou daquelas favoráveis de que a mulher tem que estar onde ela quiser. Se ela quiser estar no estande de tiros, que ela esteja. Eu não sou contra, né? Não sou de jeito, muito pelo contrário.
Eu acho que é uma possibilidade, sim. Essa semana, eu tenho mais ou menos uns 20 dias, eu fui entrevistada pelo Jornal Globo, eles me perguntaram a respeito dessa flexibilização do governo federal a respeito das armas. Se isso iria contribuir para o aumento do feminicídio. Bom, a realidade é que nós não temos estudo sobre isso. Se você for olhar as estatísticas que nós temos, se mostra que as mulheres estão morrendo em suas casas e que os instrumentos que estão matando as mulheres são instrumentos domésticos, tá? Isso, inclusive, dificulta a prevenção do feminicídio, porque o que está matando as mulheres é faca de cozinha, é o martelinho da que usa para amassar a carne, é o facão, é a machadinha, as mãos, as esganaduras que elas tinham. Ou seja, esse é o maior instrumento que está sendo usado. O revólver é usado, sim, é o segundo, tá? Mas o primeiro são aqueles instrumentos domésticos que a gente não vai ter nem como controlar. A verdade é essa, a gente não vai ter nem como controlar. Agora, o que nós podemos trazer do direito comparado? Estados Unidos, por exemplo, né, em que há uma flexibilização para o uso das armas. Nós percebemos que há toda uma tendência, e aí tem mil motivos políticos, econômicos, enfim, que eu não vou entrar nessa seara, mas assim, há uma tendência de dizer, olha, se tem arma, aumenta o número de mortes de mulheres. Nos Estados Unidos, as mortes das mulheres, a grande maioria é por arma de fogo. O que nós não temos, Sérgio e Flávio, é nenhuma estatística mostrando quantas mulheres armadas se defenderam. Tá? A gente não tem. Isso não vai aparecer nunca. Não vai aparecer porque a gente não tem arma. Pois é, aí é que tá. Eu entendo que para a gente poder entender e compreender essa dinâmica melhor, você tem que ter essa baliza. Entende? Eu não tô aqui fazendo uma ode a usar ou a não usar. O meu ponto de vista é, mulher tem que estar aonde ela quiser estar. Exatamente. Ela quer estar no stand, treinando, aprendendo, é direito dela, ela vai passar por todas as etapas, mostrar que ela tem uma capacidade mental, né, uma capacidade psicológica, ser avaliada para poder fazer isso, e se ela quiser fazer, que faça. Entende? Eu não sou aquela pessoa, ai meu Deus, arma, não pode. Eu, particularmente, eu fui começar a manusear muito mais agora por conta da minha filha, que realmente se mostrou interessada e se mostrou até bem hábil, né, para lidar com isso. Mas eu não tenho nenhuma opinião no sentido, eu acho que a gente só vai poder ter essa estatística quando a gente começar a trabalhar com isso realmente. Exatamente. A estatística não é desfavorável à questão do revólver. Hoje o que mata as mulheres são os instrumentos domésticos. Então precisamos tirar as facas de casa, né? O áudio, o fone de ouvido, que eu estou achando que deu algum problema. Só um minutinho, tá? Errado. A gente aguarda. Eu troco aqui. Então, nesse sentido aí, a gente precisa começar a tirar as facas de cozinha. Tá. Achei. Rápido, coisas dessa modernidade. Tá em paz. Aqui é a senhora que manda, a gente aqui é minoria. Aqui. Agora eu acho que melhorou bastante. Não vou ter direito. Parece que melhorou. Então, doutora, disso tudo que você nos trouxe... Vocês entenderam onde é que está o meu ponto de vista nesse sentido? A gente ainda não pode falar. Porque nós temos, sim, estatísticas no direito comparado. Estados Unidos é o que eu trago de parâmetro, porque é um país que as armas são vendidas de uma forma muito mais flexível, muito mais fácil. Lá, 65% das mortes de mulheres aconteceram com o uso de armas. Mas isso não traz para a gente a certeza absoluta que se essas mulheres também estivessem armadas, elas teriam como se defender. A gente não tem esse... Sim. Aí você nada tem, né, doutora? Ontem mesmo eu estava falando com uma outra amiga, desculpa te cortar, Flávio. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu acho que a senhora conhece bem, que é a Ana Carolina, do Âmago, e a gente começou a conversar também pelo WhatsApp, do mesmo jeito que comecei a conversar com a senhora, e eu falei para ela, o que eu e o Flávio a gente vem desenvolvendo não é nada que vai salvar o mundo, não é porque a gente a gente tem a intenção de passar para a mulher a defesa pessoal, que isso vai mudar qualquer coisa, e que vai evitar necessariamente que ela seja agredida. Mas eu gosto de pensar que é melhor ela ter ferramentas. Quanto mais ferramentas, melhor. Se ela souber se defender melhor, se ela souber manusear uma arma
melhor. Se ela tiver um taser, melhor. Quanto mais ferramentas ela tiver de autoproteção, para depois que ela conseguiu sair da situação, ela pedir ajuda inteira, eu acho que é melhor. Eu acho que o seu comentário, a sua visão vem bem de encontro a isso. Não é uma questão de que, porque a mulher tem arma, ela vai deixar ela vai começar a matar o homem. Não é isso, exatamente. E nem quer dizer também que vai inibir, aquilo que eu estava falando no primeiro ponto. Até que ponto uma lei tem que ser mais rígida e vai inibir esse cara? É uma incógnita, né, Célio? A gente não vai poder dizer, até porque a maioria desses homens, eles inclusive têm uma resistência muito grande, Flávio, a ter um tratamento, né, com um psicólogo, de ter uma terapia, de conversar, porque é aquela ideia, não, eu estou exercendo a minha masculinidade sendo violento, né? Foi o que ele aprendeu, entende? Foi o que ele aprendeu. A exercer, ele vai dizer que ele é mais homem, etc., quando ele responde violentamente a qualquer coisa que venha, de alguma forma, lhe contrariar. Então, eu tenho casos de mulheres que apanham, né, e apanhavam durante muito tempo, porque tinha determinada amiga que ele não gostava. E quando ele sabia que essa mulher tinha contato com a amiga, ele ia lá e agredia fisicamente essa mulher. Então, assim, os motivos são risíveis, são ridículos. Você percebe que é um sentimento de posse, é como se aquele homem dissesse, não, você me pertence e eu vou dar as balizas de como você deve direcionar a sua vida. Isso a gente tem que desconstruir, né? Essa desconstrução é difícil, muito difícil a desconstrução, e principalmente quando ele já cometeu o crime. É por isso que eu concordo com vocês plenamente. Tem que começar na base, tá? Sim. A gente, eu tenho, né, o Célio sabe disso, eu desenvolvo com um amigo, com o meu Valdo Júnior, a gente tem um projeto que chama Luto por Elas, que é um projeto de falar nos nichos masculinos, né, sobre essa temática. Eu descobri isso, sabe quando? No Carnaval de 2020. Vocês sabem que aqui na Bahia a gente tem os blocos só de homens, né? Tá. Que é aquela coisa, né? Era um tal de importunação sexual, que era uma coisa assim, terminava o Carnaval, a gente só recebia as notícias. Então, no Carnaval do ano passado, eu trabalhei junto a esses blocos e nós fizemos um trabalho muito bacana. Foi feita a gente botava nas pessoas um tatu falso, né? Um tatu falso, que era o não é não. E eu saí, né, distribuindo isso no Carnaval, foi uma aceitação maravilhosa. Daí eu comecei a perceber que a gente podia sim conversar com os homens. E aí eu chamei esse amigo, ele também já tinha ele sempre se interessou pela causa, sempre se interessou por essa temática, e eu precisava, inclusive, de um homem para isso, porque uma coisa, Flávio, sou eu falando, como eu costumo falar, fazer palestra, que 70%, 80% são mulheres, né? Você vê os gatinhos pingados lá de outro. Outra coisa é vocês, homens, falando para os homens. Claro. É bem diferente, né? Então, ele se juntou comigo para fazer esse projeto. Infelizmente, a gente ficou, né, tolhida de fazer qualquer coisa no sentido físico, porque a ideia é ir para estádio de futebol, ir para canteiro de obras, entendeu? Para a gente começar a desconstruir essas questões do machismo, do patriarcado, e fazer com que o homem não se torne, porque, gente, se a gente parar para analisar, às vezes eu confesso a você que quando eu vou fazer audiência, eu fico até com pena do sujeito, sabe? Porque você percebe que ele já chegaram para mim várias vezes, doutora, por que eu estou aqui? Por que eu fui preso? Ela é minha mulher. Uhum. Né? Ele não entende, né? Ele não entende porque ele viu aquilo, ele está repetindo o padrão, ele está repetindo o que ele aprendeu, né? E que aprendeu como certo, como forma de demonstrar que ele é macho, que ele é quem manda na relação. É a cultura que veio a inserir. Entendeu? Ali. Exatamente. Então, às vezes, essa desconstrução, e eu digo por mim, viu, Flávio e Célio, quando eu comecei a trabalhar com a Lei Maria da Penha, eu precisei me desconstruir muita coisa. Eu imagino. Porque a gente não tem a ilusão de que nós, mulheres, a gente paira acima. Somos machistas também, tá? A primeira mulher que eu escuto falando isso, viu? Pois eu digo isso sem problema.
Primeiro, olha só. Até. Pois eu vou falar para você. Nós somos machistas também, porque estamos todas inseridas nesse mesmo caldo cultural. Todas nós. Nós aprendemos com as nossas mães que ruim com ele, pior sem ele. Né? Nós aprendemos com as nossas mães, deixa pra lá, a mulher é que, olha, tá lá na Bíblia, a mulher que edifica o lar, ou seja, aguente tudo, porque você tem que segurar a onda para segurar sua família, que você é a responsável pelo seu casamento, dar certo ou não, a gente aprende isso, entendeu? E isso é machismo. Às vezes eu falo e as pessoas ficam bravas comigo, mas como a senhora falou, vou me dar o direito de falar também. Do nosso lado aqui, do lado dos homens, a gente também aprende, na minha concepção, aprende tudo que é machista com as mulheres, com as mães. Então, por exemplo, eu ouvi muito na minha casa, com quem que você acha que você está falando? Está falando que essa puta que você anda na rua, que essa vagabunda, não quero vagabunda ligando aqui em casa, não quero vagabunda aqui no portão. E quem falava isso era minha mãe. Então, a gente aprende essa situação com as mulheres. No caso das escolas, por exemplo, como eu estava falando ontem com a Ana Carolina, quando eu era moleque, eu imagino que o Flávio também, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a preocupação de nós, meninos, era não apanhar na rua. Porque se apanhar na rua, vai apanhar o dobro em casa. Em casa, pois é. As meninas não. As meninas, quando acontecia qualquer coisa, elas eram incitadas ou a chamar o primo, ou a chamar o irmão, ou fala com a diretora, fala com a professora, mas ela acabava voltando para esse cara. Quando eu falava com os primos, falava com os irmãos, de repente saíam uns tapas lá, e o que acontecia? Depois que a gente brigava, acabava virando amigo do cara que brigou. E a menina continuava convivendo com ele, de alguma maneira. Ela é condicionada desde sempre a voltar para o agressor de alguma forma. Exatamente. Porque é o que eu falei, né? A gente o tempo inteiro... Veja, vamos pensar aí nos contos de fada, sempre tem um príncipe que vai lhe salvar, né? O príncipe pode ser isso aí que você está descrevendo. Vai chamar seu primo ali para lhe defender, vai chamar seu irmão. Eu não sei se é porque eu sou de uma família que eu sou a mais velha e são duas irmãs, eu não tenho irmão, né? Eu aprendi a me defender, apesar de que eu não era briguenta, não. A briguenta é a minha irmã do meio. A minha irmã do meio era um horror, mas batia mesmo, era uma coisa. Mas assim, eu fui muito estimulada. Eu tenho um pai de 84 anos que, Célia, eu lhe confesso que eu não ia fazer essa live hoje. Meu pai está hospitalizado, né? Infelizmente, teve um problema que, graças a Deus, não é Covid, mas eu vou sair daqui, eu vou dormir no hospital com ele. O fato é que meu pai, ele sempre disse para mim que eu podia ser o que eu quisesse ser. E eu acreditei nisso, né? O que eu estou falando, a matriz de ser feminista no sentido de buscar igualdade, eu sempre tive. Agora, eu tive também atitudes machistas, todas nós tivemos, temos, e a gente tem que diariamente se policiar para a gente não repetir esses padrões. Acredite no que eu estou dizendo, eu só comecei a perceber que eu tinha também atitudes machistas quando eu comecei a estudar essa temática, comecei a lidar com a Lei Maria da Penha. E a me aprofundar e perceber, olha, eu estou fazendo isso é machismo. Aí eu estou dizendo para minha filha que lugar de menina é dentro de casa, que não fique muito na rua, isso é machismo, né? Ainda tem mais, eu sou de uma família de 3 mulheres e eu tive 2 filhas. Então, a minha redenção está sendo meu netinho, que eu espero que vai ter outra cabeça, outra percepção do mundo, eu creio nisso. Mas o fato é que é engraçado você dizer isso, que você nunca ouviu mulher nenhuma se assumir como machista, pois eu falo isso tranquilamente. Eu hoje já não sou. Hoje eu levanto a bandeira do feminismo, porque eu tive que reaprender a lidar com isso. Eu tive que reaprender que as minhas atitudes fomentavam o machismo, que quando eu dizia exatamente esse tipo de coisa, olha, não vá pra rua, não brinca na rua, rua não é lugar de menina. Eu estava dizendo para ela o quê? Seu reduto é dentro de casa, seu espaço é esse, é limitado aqui. É um recado que a gente dá, que é subreptício, sabe? Não é, às vezes, você não faz de propósito, às vezes você não tá querendo, de alguma forma, diferenciar. Eu tenho amigas também que têm filhos homens, filhos, mulheres, e elas falam isso. Olha, Sara, várias vezes eu dizia para minha filha, arruma o quarto do teu irmão. Mas por que ela, né? Hoje a gente já pensa, por que ela tinha que arrumar o quarto do irmão?
essa mãe estava dizendo a ela, você vai ter que servir algum homem. Você hoje serve a seu irmão, amanhã você vai se casar, vai ter o companheiro, você vai servir ao seu companheiro. Então são essas linguagens que vão sendo reproduzidas e que a gente vai passando né, sem nem perceber. A gente nem percebe, Flávio. A gente vai... De nós três aqui, o Flávio é o único que não tem filho, né? Eu, por exemplo, tenho uma menina e um menino. E a menina é a mais nova. Então sempre foi a neném, tanto é que o apelido dela é Neném até hoje já. Me deu até neto, mas a gente chama ela de Neném. E assim, de novo fazendo a parte do advogado do diabo. Ao mesmo tempo que eu ensinei a minha filha a se defender, tanto é que uma vez eu fui chamada na escola porque ela estava batendo em todo mundo. Porque as amigas iam pedir seguro para ela, então ela ia lá e batia no moleque. Ao mesmo tempo que eu também ensinei ela a se defender, eu já falei várias dessas frases aí, mas não de arruma o quarto do seu irmão, muito pelo contrário. Eu falava, cara, ela não é sua empregada, ela não é, do mesmo jeito que ela não manda em você, que você não tem que fazer as coisas para ela também não tem que fazer as coisas para você. É uma troca, se você não faz, ela também não vai fazer para tu. Mas, aí sim, fazendo a parte do advogado do diabo, eu queria até a opinião do Flávio. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem pra dentro, não fica na rua, não sei o quê. Aqui, assumindo a frase machista, mas a gente não está, de repente, pensando, eu como homem penso que eu não posso responder pelo outro moleque, pelo outro cara, pelo cara que está na rua. Então, de repente, eu quero proteger a minha filha porque vai aparecer um vagabundo e fazer alguma coisa ruim. Como ontem, por exemplo, não sei, anteontem, um doido entrou numa creche e matou umas crianças, matou professora, matou não sei o quê. Não é também uma forma de proteger? Seria só o machismo mesmo? É Flávio que respondeu? Cara, eu queria os dois. Vai, Flávio, dê seu parecer aí. Você me trouxe como proteção. Eu vou entender como proteção. O machismo talvez esteja lá do outro lado, né? Aquilo que você muito já viveu, aquilo que é do contexto cultural nosso, de que o homem vai agredir a mulher e você já tendo noção disso, você vai querer proteger, óbvio. Se fosse uma outra situação, entre arruma o seu quarto, ou entra, arruma o quarto da casa toda, entra, arruma e vem arrumar a casa, eu concordaria com o machismo, mas nessa situação que você está me trazendo, é completamente uma questão de segurança. Né? Tirá-la da rua não diz que você está sendo machista. Agora, tirá-la da rua para protegê-la é uma situação. Ela está se divertindo, ela está cumprindo, que nem você está falando de sua filha, então ela tem ali as regras da casa e isso tem que ser respeitado. Então, de repente, ela descumpriu uma regra, você foi lá e tirou ela da rua, castigo. Né? Então, eu acredito que tem os contextos para a gente falar. Isso aqui foi machista, isso aqui foi segurança, isso foi um pai agindo, isso foi um bandido que atuou, enfim, tem contexto, né? No caso que você me traz, eu vejo como segurança, Celião, na boa, porque tem o medo da situação da rua, né? Veja só, quando a gente fala da rua, aí eu estou falando uma coisa meio simbólica, por quê? Sim. Quando você diz assim, o espaço da rua onde lhe pertence, mulher, você está tirando ela dos espaços públicos. Né? Você está dizendo a ela que o reduto dela se resume ao lar. Se ela ali dentro, ela vai se sentir protegida ou não, porque vocês sabem, por exemplo, Célio e Flávio, que 90% dos abusos sexuais ocorrem dentro de casa. Né? E com pessoas da confiança, com pessoas que estão ali dentro, que deveriam inicialmente ser as pessoas que protegeriam essas crianças. E que a grande maioria das vítimas de violência sexual são as meninas. Então, assim, tudo realmente é o contexto. Mas o que eu quis dizer quando eu falo assim que eu percebi a minha atitude machista, era quando eu tentava, na minha ideia, eu estaria protegendo as minhas filhas, não deixando que elas estivessem dentro do espaço em que, por exemplo, eu estava lá no playground e os meninos estavam jogando bola, e eu tinha medo que ela tomasse uma bolada e se machucasse. Ou seja, eu de alguma forma super protegia de algo que estava na minha cabeça, que podia acontecer ou
não. E que se ela tomasse uma bolada e caísse e se arranhasse, o que ia acontecer? Exatamente. Nada. Entendeu? Ela ia ter que levantar, não ia? Levantar, ia chorar, ia ficar de joelho arranhado, né? E eu ia tentar consolar e cuidar. Exatamente. Mas ia, entendeu? Já Então que já era esse trouxe contexto. daí, eu lembrei de uma situação interessante. A minha filha devia ter na época uns 6, 7 anos, acho que menos, devia ter uns 5, 6 anos. E eu morava em Caraguatatuba, aqui em São Paulo. E meus filhos, o menino morava comigo e ela morava com a mãe, ela veio passar férias. E os moleques andam de skate lá, tem muito skatista em Caraguatatuba. Eu coloquei a menina em cima do skate, filmei e tal, coloquei no YouTube. Vem a mãe, tá querendo fazer a menina virar um moleque? Tá vendo? Aí, não contente com isso, a gente foi pra praia. E ela não levou. Na realidade, a gente saiu pra andar de skate e tava muito calor. Eu falei, vamos pra praia, afinal, estamos na praia. E aí chegou lá, os moleques tudo tiraram a camisa, não sei o que, e ela ficou meio assim, ela falou, pai, mas se eu molhar a camisa, eu não vou poder voltar. Vou voltar toda molhada. Eu falei, tira a camisa. Você é uma criança, ela tinha 5, 6 anos. O que eu ouvi de você tá louco, fazendo a menina dar sem camisa, e você quer com os peitos pra fora? Eu falei, ué, ela é uma criança, nem tem nada, e não sei o quê. É que você não sabe lidar com menina, tudo você é menino, e não sei o quê. Eu falei, caramba, cara. Já começa a incutir na menina que tudo é errado. Celião, que ela não pode. A nossa live, eu acho que ela cai, né? Vai dar 1 hora, ela cai, né? Estamos entrando agora com que 47 minutos. É 47 minutos, mas você está contando desde a hora que você ficou ao vivo ou desde a hora que a Sim, gente entrou? sim, desde a hora que eu fiquei ao vivo. Então, Ainda temos aí uns minutinhos. Temos Eu uns queria minutinhos só aí. aproveitar que eu tô vendo que tem muita gente entrando e assim, gente, eu sem óculos eu não enxergo nada. Eu não Somos sei dois. quem está entrando. Somos É três, só o você Fábio, vê que eu tô usando, né? Não, eu enxergo que eu tô com óculos, E cara. às vezes as pessoas mandam assim pra mim, eu assisti sua live, eu mandei mensagem, você não viu. Desculpa. Várias mensagens, gente, várias mensagens. É que a gente não tá lendo as mensagens mesmo porque os assuntos aqui, eles estão se estendendo. Mas tem bastante comentários aqui, tá? Infelizmente não deu pra gente acompanhar as leituras por conta do tempo, tá? Mas é isso. Doutora, eu acho que a gente... Como é que tá, Celião? A gente pode despedir aqui da doutora? Como é que fica? Doutora, porque a gente começa a se estender, de repente o Instagram corta e já viu, né? E a senhora também, como colocou aí, tá com o pai, infelizmente, em situação de enfermidade. A gente vou pedir para a senhora deixar suas considerações finais aí, sua rede social, tudo que a senhora faz. E, de novo, agradecer a senhora, mas primeiro eu vou lhe dar a palavra. Pronto. Eu que tenho que agradecer, Célio, pela ordem. Agradecer a você e a Flávia a oportunidade da gente conversar. Vocês não sabem quanto é bom trocar ideias com os homens a respeito dessa temática. Tá? Sempre que precisar, tá bom? Pronto. A gente vai estreitar mais essas relações para a gente trabalhar de uma forma conjunta, porque eu preciso da voz de vocês. Tá? Eu acho que não se trata só do que eu já aprendi na minha vivência, do que eu aplico, eu como profissional da área de direito, mas eu preciso de homens que estejam inseridos na sociedade, que tenham essa visão que vocês têm, de que as mulheres precisam, né, ter um patamar de igualdade para que a gente cresça enquanto sociedade. A gente não vai sair disso aqui enquanto a gente tiver essa opressão, enquanto nós oprimirmos gêneros, enquanto nós oprimirmos raça, enquanto nós discriminarmos as pessoas, seja, né, pela condição social, enfim. E o que eu tenho feito, Célio e Flávio, eu sempre falo isso, eu tenho sido semeadora, né? Eu não tenho uma expectativa de que essa realidade mude tão cedo, mas que eu vou brigar, vou. Enquanto eu tiver, plantar, né? Vou plantar, eu vou ser essa pessoa que está semeando. A gente já está colhendo bons frutos. Hoje foi aprovado, eu não sei se vocês acompanharam, a Lei 14.149, que foi uma lei que eu, particularmente, eu me sinto meio que mãe dessa lei também, porque ela traz o Formulário Nacional de Risco, que vai direcionar as ações do Judiciário e da Rede de Proteção às Mulheres para dar uma proteção integral. Eu fui para outros países para estudar a respeito desse formulário e nós fizemos todo um trabalho junto com o Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Conseguimos também com as parlamentares, a deputada Alcione Barbalho e a senadora Leila Barros, que compraram essa ideia e a lei hoje entrou em vigor
que eu considero uma ferramenta importantíssima. Então, assim, é um caminhar, tá? É um caminhar, são desafios diários, cada dia a gente se debate com uma situação diferente. Essa situação aí de saudade, de Santa Catarina, isso me tocou muito profundamente. Né? Eu sou avó, eu tenho filhas e foi muito triste. Aí você vai estudar o histórico desse cara, você vê que ele maltratava animais. Entendeu? Aí, Flávio, você vai dizer bem melhor do que eu. Você sabe que há uma raiz aí que é muito difícil de você de mudar, né? Quando a pessoa já tem aquela personalidade. Mas, enfim, estou à disposição. Minha rede social é fechada, é Sara Gama, mas eu tenho uma aberta, que é a Luto por Elas 2020, e tenho a Sou Copevide, também, que é aberta, né? Mas eu estou à disposição de vocês. Tá? Para nós foi uma honra estar atuando nessa live contigo. Tô me sentindo o cara de estar conversando contigo, sério mesmo. Oh, que agradeço. Tamanho, gabarito. Eu também. Eu fui montar o nosso folderzinho para divulgar, eu não consegui colocar tanta função ali, sabe? Eu vou colocar aqui mais ou menos as principais e as que a gente mais se identifica e vamos divulgar. Muito obrigado mesmo, tá participando com a gente. Obrigada a vocês. Eu acredito que essa nossa parceria vai ser muito importante, muito qualificada. E assim, vamos plantar juntos, né? Porque talvez aquilo que eu venha plantar hoje, alguém após nós venha colher, né? Vamos pensar dessa forma. É a minha esperança. Obrigado aí pelo convite novamente. Vamos trabalhando junto aí, viu, campeão? Doutora, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, a confiança que a senhora nos deu de conversar com a gente. Sei que a senhora é super ocupada. Quero agradecer a Luísa Brunet, que também fez essa ponte aí indireta. Falou, falar com a Sara, não sei o quê. E ela sempre me falava da senhora. E aí eu comecei a seguir o Luto por Elas, até eu não sabia que era da senhora antes. Eu quero agradecer. Sou eu e o Valdo, nós dois. Eu já conversei com ele, mas eu não sabia que a senhora fazia parte. Aliás, não sabia no começo, né? E eu quero agradecer imensamente a oportunidade, a confiança. Espero realmente que a gente possa estreitar esse relacionamento aí, essa parceria. E conte conosco. Precisando da nossa ajuda, a gente está disposto e disponível a estar engajado nessa causa aí. Muito obrigado. Espero que a gente possa fazer outros encontros como esse e em breve um encontro presencial. Esse Luto por Elas é o Luto 2020? Isso, exatamente. Ok. Seguindo isso. Agora, então. Pronto. Vou pedir para o pessoal da sua rede também seguir a gente aqui, ó. Instituto Mels no Instagram. Também tem o outro que é o San Martin _ Sistema, que é o que a senhora já segue. E estamos à disposição para qualquer conversa, para qualquer roda de conversa, para sempre estar debatendo isso aí e levando esse conhecimento a mais mulheres. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Valeu, galera. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.